Uma petição online que manifesta apoio à maior ação do mundo se aproxima das 100 mil assinaturas. A iniciativa foi lançada no último dia 29 de junho por um grupo de advogados para peticionar em diversas cortes internacionais e junto a associações internacionais de advocacia, denunciando as arbitrariedades e as violações de direitos cometidas no âmbito dos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Embora as ações sejam assinadas por advogados, cidadãos comuns podem manifestar seu apoio através da petição. Ouça o texto da Carta de Apoio à Maior Ação do Mundo. Nós, do povo brasileiro, signatários da presente Carta de Apoio, reconhecemos a importância indiscutível não só da existência, mas também da manutenção e proteção do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Executivo Federal, enquanto poderes regularmente constituídos e competentes à manutenção da ordem democrática através da sua coexistência de forma harmônica e independente e do respeito ao império da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, e das leis brasileiras vigentes. Portanto, jamais discutiremos ou incentivaremos qualquer medida tendente ao fechamento ou detrimento destes órgãos, fonte do Estado Democrático de Direito. Todavia, não se pode perder de vistas a obrigatoriedade, frise-se, dos três poderes da República Federativa do Brasil ao cumprimento incólume da lei e da Constituição Federal Brasileira, sobretudo no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais humanos. Ocorre que, em março de 2019, socorrendo-se dos termos do artigo 43 de seu regimento interno, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por meio da Portaria GP 69 de 2019, determinou a instauração do inquérito número 4781. O inquérito tem como objetivo a apuração de existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte, de seus membros e familiares. A portaria designou de ofício o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. Diante da gravidade da situação, no dia 21 de março de 2019, o partido político Rede Sustentabilidade ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 572, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da portaria em questão e, por consequência, do inquérito. Contudo, no último dia 18 de junho de 2020, com 10 votos pela improcedência e 1 pela procedência, referida ação foi julgada improcedente por maioria pelo plenário da Suprema Corte, mantendo-se assim o curso e o processamento do inquérito. Não obstante, fato é que, desde sua instauração, vários princípios e regras básicas e universais de direitos humanos vêm sendo cotidianamente violadas. A clara violação ao princípio do juiz natural ao suprimir o sorteio do relator pela nomeação de ofício por meio da portaria. Nota-se ainda o evidente impedimento dos ministros e da própria Suprema Corte ao processarem eles próprios um inquérito onde figuram como vítimas. Há ainda flagrante abuso de direito, na medida em que concentrou-se sobre o mesmo órgão as funções de investigar, acusar e julgar o feito em flagrante ilegalidade. Além disso, há ainda violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal ao substituir o uso de ações de cunho privado para a defesa dos interesses do ministro e da Corte pelo inquérito. Também os direitos à liberdade de expressão e à livre manifestação de pensamento vêm sendo violados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já chegou a determinar a remoção do ar de uma revista ainda em 2019 e, mais recentemente, ordenou a remoção de perfis, páginas e canais de redes sociais e ainda a busca e apreensão de equipamentos, computadores, celulares, tablets e dispositivos de armazenamento, pendrives, HDs externos, de jornalistas e outros investigados. Já existem, inclusive, denúncias na Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre várias violações a direitos fundamentais.
Paralelamente a isso, o Congresso Nacional vem se empenhando em aprovar uma lei federal através do Projeto de Lei 2630, Lei das Fake News, objetivando criminalizar as intituladas fake news, entre outras em afronta a pareceres e declarações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive recomendam a descriminalização de condutas penais relativas à proteção da honra de autoridades, justamente no afã de salvaguardar a liberdade de expressão e evitar perseguições políticas. Os direitos constitucionais de sigilo bancário e fiscal também vêm sendo violados através de sucessivas ordens de quebra de sigilo não fundamentadas nos termos e limites da lei. E como se não bastasse, os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório também vêm sendo violados ao se impedir, parcial ou totalmente, que advogados tenham acesso à íntegra dos autos para a promoção da defesa dos interessados, ora vetando vistas integral e pessoal, ora criando empecilhos ou liberando apenas parte do procedimento, limitando os direitos e prerrogativas de acesso integral dos advogados aos autos. Chegamos ao auge da ruptura quando agora, em outro inquérito, 4828, jornalistas e apoiadores do atual governo federal passaram a ser presos cautelarmente de forma completamente arbitrária e ilegal, porque fora das hipóteses legais previstas na legislação brasileira. Até mesmo o advogado Dr. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, responsável pela condução e gestão do órgão máximo de defesa dos direitos dos advogados brasileiros, vem se revelando tímido, se não inerte, na defesa das prerrogativas profissionais, tendo sido inclusive impetrado um mandado de segurança contra o mesmo para que promovesse a defesa dos direitos dos advogados, sem perder de vistas o nítido uso político da instituição, na medida em que outros temas, especialmente os dedicados à crítica contra o atual governo, são priorizadas em prejuízo da defesa dos direitos dos advogados que patrocinam os interesses de apoiadores do atual governo federal e que são alvo do inquérito. Enfim, diante da flagrante ruptura de vários dispositivos legais e constitucionais, culminando em grave crise institucional e ameaça à própria existência do Estado Democrático de Direito, partindo de quem deveria fazer justamente o contrário, defender a Constituição Federal de 1988 e o ordenamento jurídico vigente, diante do inquérito do fim do mundo, assim intitulado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, manifestamos nosso apoio através da presente carta de apoio, autorizando desde já ampla divulgação, publicação e uso dessa, inclusive com a sua juntada em eventuais denúncias, relatos e notas, entre outros, e quaisquer outras medidas a serem encaminhadas a todos e quaisquer mecanismos de defesa de direitos fundamentais humanos e de defesa de direitos de advogados, tais como, a título meramente exemplificativo e não exaustivo, a Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de Haia, a Organização das Nações Unidas, vários conselhos, ordens de advogados internacionais, bem como instituições e órgãos públicos e privados que tenham como objetivo ou função a proteção de tais direitos, aí incluídos quaisquer meios de comunicação em massa e imprensa internacional ou nacional, enfim, para toda ação relativa à campanha Maior Ação do Mundo. Declaramos ainda, por meio desta carta de apoio, nosso repúdio a qualquer violação de direitos fundamentais humanos, bem como a direitos de advogados, ratificando, outro sim, nosso apoio a qualquer medida tendente a proteger tais direitos no país e no exterior. Manifestamos ainda nosso mais severo repúdio a qualquer forma de perseguição político-ideológica, direta ou indiretamente, bem como nosso apoio incondicional e soberano à defesa dos direitos fundamentais humanos, bem como os direitos dos advogados, consubstanciados no respeito aos princípios da legalidade, da presunção da inocência, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da liberdade de expressão
expressão, da livre manifestação de pensamento, da imparcialidade, do juiz natural e ainda dos direitos de petição e análise de petições, bem como de acesso perante órgãos do Poder Judiciário brasileiro, manifestando através do presente nosso apoio como cidadãos brasileiros, assinando conjuntamente a seguir, salientando que todo poder emana do povo e a ele deve servir.